O senador Davi Alcolumbre confirmou para quarta-feira a sabatina com o advogado Cristiano Zanin, indicado por Lula ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Parece que o processo andou com muita celeridade no Senado, né, Tiago? Muita, Marcelo, muita celeridade, muita rapidez e bem diferente de outros momentos, é o que a gente vai explanar a partir de agora. Eu diria que esse projeto foi de vento em popa, né? Numa linguagem mais popular. Aliás, como tudo que Lula pede, parece que executivo e legislativo nem são poderes distintos. É tudo muito rápido quando vem do atual presidente da República. Olá para você, Marcelo, e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Aliás, é bom que se diga que o relator da mensagem de indicação enviada por Lula, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, não escondeu a simpatia ao advogado do petista e usou o relatório para destacar todos os méritos e qualidades dele. Isso porque, ao contrário dos relatórios de propostas legislativas, não cabe ao relator, neste caso, manifestar-se a favor ou contra o indicado, mas simplesmente examinar se a mensagem presidencial atende os critérios constitucionais. As exigências da Constituição são de que o indicado tenha mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade, notável saber jurídico e reputação ilibada. Além disso, deve ser capaz de manter o equilíbrio, independência e imparcialidade no cargo. Pontos esses últimos bastante discutíveis quando se trata do advogado de Lula. Na reunião de hoje, o senador Eduardo Girão, do Ceará, do Partido Novo do Ceará, questionou a celeridade do presidente da CCJ. Davi Alcolumbre, na tramitação da indicação de Cristiano Zanin, fez tudo de forma muito rápida. A mensagem presidencial, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, chegou ao Senado na segunda-feira, dia 12, e teve o relatório apresentado 3 dias depois na comissão. O Girão lembrou a situação do André Mendonça, vocês lembram? Indicado pelo cargo de ministro do STF lá em 2021, pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. A mensagem chegou ao Senado, é até engraçado isso, em agosto daquele ano, mas só foi votada na CCJ em dezembro. Vejam só a diferença de tratamento, né? O presidente do colegiado na ocasião era o senador Davi Alcolumbre. O mesmo que outrora demorou, agora passa a canetada de forma muito rápida e celere. Se aprovado, que a gente já sabe que vai ser, né? Ele ficará no cargo, o Zanin, até pelo menos 2050. Então ele terá um tempo longo pela frente no Supremo Tribunal Federal. E certamente nesse período pode ser presidente, por que não? Lula já deu esse tipo de expediente. É que, se vocês não lembram, o ministro Dias Toffoli já foi advogado do PT. Aliás, ele era advogado quando foi indicado por Lula. Com essa aprovação agora do Zanin, passarão para 7 o número de indicados pelo PT e passará para 8 em outubro com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Talvez aqui eu faça um adendo, abra um parênteses, talvez por isso que nas eleições passadas falaram tanto que essa eleição seria uma das eleições mais importantes da história do país. Eu nunca entendi por quê, afinal para mim toda eleição é importante, talvez mais para a esquerda em querer tirar o Bolsonaro do poder ou mais para a esquerda em querer voltar para colocar só no STF 8 indicados por eles. Pois é, o atual presidente da Suprema Corte, a ministra Rosa Weber, vai se aposentar e aí vai ter mais um cargo para o Lula indicar. Quem será o da vez, hein? Vamos aguardar. Bom, com o andar da carruagem, mais parece que o STF é uma bancada partidária do que uma corte, né? E Lula, com esses atos, vai contra os seus discursos, pois ele mesmo condenou as indicações de amigos ao STF. Ele disse, mais ou menos nessa expressão, e foi publicamente, não foi nada que ficou assim nas entrelinhas. Ele disse em alto tom, né, que as indicações devem ser por currículo e não por amizade. Mas afinal, né,
vamos e convenhamos, quem leva a sério o que o Lula fala nesse país? Cada hora ele fala uma coisa, a gente já viu essa situação da Ucrânia com a Rússia, que ele disse que seria o salvador da pátria e fez discursos aí lastimáveis, a gente comentou aqui vários deles. E agora essa situação, né? E Zanin, nessa semana, ele fez, a gente chama aqui passar o Pires, né? Ele fez uma romaria lá no Senado Federal, visitando todos os senadores, já conversando, né? Pontuando para que na sabatina talvez eles sejam mais flexíveis, mais tranquilos e que tudo passe celeramente, tudo passe de forma rápida. A questão, a gente sabe que não é nada com relação à pessoa, porque a gente sabe que ele, como advogado, tem competência sim para estar lá, assim como qualquer outro advogado que tenha saber jurídico, né, e possa sim dar as conduções junto com os demais ministros. A grande situação é que ele foi o advogado do Lula por muito tempo, ele é o responsável por tirar lá do Supremo, tirar de Curitiba, perdão, os processos da Lava Jato, por colocar em terra tudo aquilo e até mesmo questionar todas as ações da Operação Lava Jato, coordenada na época lá em Curitiba pelo ex-juiz que já foi ministro da Justiça, hoje senador Sérgio Moro, que vai inclusive agora. Qual será o voto de Sérgio Moro com relação a Zanin, né? Será que vai ser a favor ou contra para que ele seja indicado ao Supremo Tribunal Federal? Eis as grandes perguntas da vez. No entanto, é importante a gente relembrar e trazer essa informação para a nossa audiência qualificada sobre a questão não é a questão da legalidade, isso está tudo legal, é a questão da moralidade. Nos parece que é muito complicado uma pessoa que foi, no caso, advogada de um ex-presidente e que teve o êxito que teve de remover ele até mesmo da prisão, né, de colocar ele em liberdade e colocar por terra os processos, ser agora indicado por esse mesmo presidente a ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Essa é a grande questão, porque a gente falou ali que tem que ter neutralidade, porque o Lula não está acabando o mandato. Muito pelo contrário, ele está iniciando o mandato, enfrentando uma série de contradições. Bolsonaro sofreu muito ao longo dos últimos 4 anos porque governou sem poder algum. Tudo que passava para o Congresso Nacional ou era vetado ou tinha alterações e quando não era aprovado, o Supremo não dava canetada contrário. E agora me parece que com a bancada que a gente tem, com a chegada de mais um indicado por Lula, lá em outubro mais outro indicado por Lula, na vaga da Rosa Weber, vai ficar tudo muito amontoado, tudo muito acomodado para o presidente Lula em ter um mandato mais tranquilo, sem, ao que parece, né, possibilidades de muita interferência da Suprema Corte. É isso que a gente entende. Aliás, nem é para ter interferência. A Suprema Corte é um outro poder, é um poder distinto do Executivo e é preciso que esses poderes estejam bem distintos, o que hoje no Brasil não ocorre. A gente vê o Legislativo executando por meio de emendas, está praticamente destinando os recursos para os estados e para os municípios, o Presidente da República trancado ou de mãos atadas com uma série de situações porque joga para o Congresso e o Congresso só aprova, só vota se tem liberação de emendas e, por outra ponte, o Poder Judiciário legislando, porque muitas ações, né, que nós sofremos hoje na sociedade ou problemas que a gente tem na sociedade é por falta de uma legislação competente, que quem deve criar é o Legislativo, é a Câmara dos Deputados e o Senado. E, em contrapartida, quem está tomando essa decisão muitas vezes em muitos processos é o Supremo Tribunal Federal. Portanto, a gente precisa, sim, realmente distinguir bem os poderes e a semana que vem, na quarta-feira, certamente nesse horário, eu estarei aqui para a gente trazer essa atualização de como foi ou como está sendo, porque ela é extensa essa sabatina, com o Cristiano Zanin, tudo indica possível ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por Luiz Inácio Lula da Silva.